Hi guys, how you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor e neuroeducador Arley Souza da BLC Languages e hoje nós vamos aprender no nosso vídeo 5 técnicas de estudo mais eficazes de acordo com a ciência, ok? Essas técnicas são baseadas em várias pesquisas feitas por universidades ao redor do mundo. Vou deixar aqui alguns dos estudos disponíveis para vocês no link na descrição, de modo que vocês possam realmente conferir, lembrando que os estudos estão em língua inglesa, daí a importância de dominar o idioma e conhecer os cursos da BLC Language, também vou deixar o link aqui na descrição, ok pessoal? Mas vamos lá, antes de começarmos e entendermos as 5 técnicas, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos, se estiverem chegando pela primeira vez, também deem um like, compartilhem e comentem a experiência de aprendizagem de vocês, como tem sido, como que vocês têm se portado como alunos, o que vocês podem fazer, o que vocês têm feito para aprender de modo mais efetivo. Nós esperamos que estas 5 dicas sejam muito úteis e que possam ajudá-los a se tornarem melhores aprendizes, ok, pessoal? A quinta técnica, pessoal, de estudo, eu vou fazer de forma decrescente, ok? Então, eu vou começar pela quinta técnica de estudo mais eficaz, que é basicamente a capacidade de você explicar para si próprio. Isso mesmo, explicar para si próprio. Muitos falam sobre explicar para outras pessoas, ensinar outras pessoas, que também é uma técnica muito eficaz. Mas o explicar para si próprio tem como objetivo fazer com que nós sejamos capazes de refletir sobre o nosso aprendizado e, consequentemente, poder ter uma aquisição melhor daquele novo conhecimento que nós estamos aprendendo. Então, vamos supor, trazendo sempre para o aprendizado de idiomas, que vocês estejam aprendendo um determinado tempo verbal ou que vocês estejam aprendendo vocabulário, vocês vão fazer uma explicação para si próprio, ou seja, vocês vão dar uma aula para vocês mesmos para mostrar o conhecimento que vocês têm a respeito daquele conteúdo. Então, por exemplo, o vocabulário rooms of the house, então, os cômodos da casa. Então, vocês vão fazer uma explicação vendo o conhecimento, refletindo sobre o conhecimento que vocês têm a respeito. Então, vocês podem, por exemplo, os cômodos da casa em inglês são: the rooms of the house in English are sala de estar, living room, sala de jantar, dining room, cozinha, kitchen, quarto, bedroom, banheiro, bathroom, quintal, yard e assim por diante. Então, em voz alta, vocês vão explicar para si mesmos a respeito daquele novo conteúdo. Ou um tempo verbal que vocês estejam aprendendo, por exemplo, o Simple Present, vocês vão explicar o que é o Simple Present e para que nós o utilizamos. We use the simple present to talk about routines. Ou seja, você está explicando para si próprio ou para si própria. Nós utilizamos o simple present para falar sobre rotina. Aí você vai pedir um exemplo. Give me one example, please. Aí você vai falar sobre a sua rotina, como se você estivesse dando uma aula. Well, my routine. I wake up in the morning, then I take a shower, then I go to work, por exemplo. Então, a capacidade de explicar para si próprio esse novo conhecimento, essa nova informação, faz com que nós consolidemos essa informação de forma mais efetiva. Então, a quinta técnica, que é considerada a mais eficaz, a quinta técnica mais eficaz de aprendizado de idiomas, ok? A quinta técnica mais eficaz. A quarta técnica, pessoal, é perguntar-se. Isso mesmo. Quando você faz perguntas para si mesmo a respeito de determinado conteúdo, por exemplo, como nós falamos essas perguntas, podemos colocar: o que estou aprendendo? Como estou aprendendo? Por que estou aprendendo? Então, acho que essas são as 3 perguntas mais efetivas. Então, por exemplo, por que estou aprendendo Present Perfect Simple? Estou aprendendo Present Perfect Simple porque eu preciso saber falar sobre experiências de vida. E para falar sobre experiências de vida, eu preciso utilizar este tempo verbal. Ou, seguindo a ordem, o que estou aprendendo? Present Perfect Simple. Como estou aprendendo? Aí você pode mixar com as outras técnicas que eu vou ensinar. Por exemplo, estou aprendendo explicando para mim mesmo a respeito do conteúdo que eu acabei de estudar. E por que eu estou aprendendo? Estou aprendendo porque
eu preciso saber falar sobre experiências de vida, e para falar sobre experiências de vida eu preciso do Present Perfect Simple. Então, o perguntar-se, o questionar-se, faz com que também nós tenhamos a capacidade de refletir melhor sobre o que nós estamos aprendendo, vamos encontrando as lacunas, ou seja, aquela parte do conteúdo estudado que ainda não está tão consolidada, não está tão assimilada, e a partir daí nós podemos fazer uma reflexão, voltar no conteúdo, estudá-lo novamente, depois nós vamos fazer de novo utilizar a técnica de perguntar a nós mesmos se nós realmente preenchemos aquela lacuna, se nós realmente conseguimos entender aquele conteúdo e assim por diante. Então, pessoal, o perguntar-se ou perguntar a si mesmo faz com que nós retenhamos melhor o conteúdo que nós estudamos. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e vamos à terceira técnica, pessoal, que é muito comum, que é a prática espaçada. Isso mesmo. O que é a prática espaçada? Em alguns casos de idiomas, a gente também traz o conceito de repetição espaçada. A única diferença é que na repetição nós trabalhamos a questão da fala, mas a prática espaçada pode estar atrelada à escrita, à leitura, a outras habilidades, ao listening. Então, pessoal, eu vou trazer o conceito de prática espaçada por ser mais amplo, ok? Então, a prática espaçada é... vamos supor que vocês tenham tido acesso a um determinado conhecimento hoje. Eu vou voltar a este conhecimento daqui a uma semana. Eu vou voltar a este conhecimento daqui a um mês. Eu vou voltar a este novo conhecimento daqui a 3 meses. E depois voltarei a este conhecimento daqui a 6 meses. É o que nós chamamos de prática espaçada, ou seja, nós sempre vamos revisando, retomando o conteúdo que nós estudamos. Vários estudos comprovam que a prática espaçada faz com que nós tenhamos a capacidade de assimilar melhor o conhecimento, esse novo conhecimento, justamente pelo reforço, e aí entra um pouco do behaviorismo, para quem já estudou o tema, de modo que nós consigamos assimilar melhor esse conteúdo. Então, prática espaçada vamos supor, eu vou aprender aqui no inglês, sempre focando no inglês, modal verbs. Eu aprendi modal verbs hoje. O que eu vou fazer? Vou estudar o modal verbs, vou utilizar as técnicas de repetir, de repetição, vou anotar o conteúdo estudado, vou utilizar ali a quarta técnica, vou fazer as perguntas, o que estou aprendendo? Modal verbs. Como estou aprendendo? Por meio da prática espaçada, por exemplo, ou por meio do explicar para mim próprio a respeito desse conteúdo. Por que estou aprendendo? Porque os modal verbs são verbos muito importantes em língua inglesa para que nós possamos nos expressar melhor no idioma. Então, nós vamos fazendo essa reflexão, estudando, praticando, fazendo as anotações, repetindo em voz alta, escutando, fazendo exercícios, etc. Estudando mesmo na prática. Só que se nós fizermos hoje, a nossa taxa de retenção daquele conteúdo vai ser muito baixa. Por quê? Nossa memória tende a excluí-la. Ela não considera aquela informação tão relevante para colocá-la na nossa memória de longo prazo. Por isso que nós precisamos voltar dentro de uma semana, ou seja, retomar aquele conteúdo, fazer uma revisão. Depois eu vou mostrar a segunda técnica, utilizando as outras técnicas. Desse modo, nosso cérebro entende que aquela informação é mais relevante e ele tende a reter um pouco mais. Se vocês voltarem dentro de um mês, depois 3 meses, 6 meses, cada vez que vocês voltam aquele conteúdo, fazem a revisão, praticam, nós tendemos a ter uma taxa de esquecimento daquele conteúdo menor, porque o nosso cérebro considera aquelas informações relevantes, importantes, e consequentemente elas ficam na nossa memória de longo prazo e nós conseguimos aprendê-las de forma mais efetiva. Então, por isso que a prática espaçada, sempre retomar o conteúdo, sempre estudar, mas sempre espaçado. Não pode ser hoje, depois amanhã. Hoje, dá uma semana, um tempo necessário para assimilação. Por isso que tem que ter esse intervalo. Depois, aumenta um pouco, de uma semana para um mês, de um mês para 3 meses, de 3 meses para 6 meses. Vocês verão o quanto que vocês terão a capacidade de lembrar do conteúdo que vocês estudaram sem ficar se perguntando o que é modal verb, o que é o can, o que é o could, para que eu uso, e assim por diante. Um exemplo aqui, o que eu vou estudar? O modal verb might, ok.
Como eu vou estudar? Por meio de exercícios, por meio do explicar para mim mesmo o que é o might, ou seja, o que é o might? O might é um verbo modal. Como eu utilizo? Eu utilizo para falar sobre possibilidades remotas no futuro. Por que eu utilizo? Porque a única chance, a única capacidade que eu tenho de me expressar de forma clara e objetiva sobre possibilidades remotas no futuro, ou uma das, é utilizando o verbo modal might. Então, essa reflexão constante vai fazer com que nós entendamos melhor o porquê nós estudamos aquele conteúdo e, consequentemente, nós tendemos a aprendê-lo de forma mais efetiva. A segunda técnica, pessoal, é a da muito parecida, mas não é a mesma coisa, obviamente, que é a prática distribuída. Distribuída, isso mesmo. O que é a prática distribuída, pessoal? Quando você... esse é um grande erro dos alunos brasileiros, de querer estudar o conteúdo de forma acumulada, acumular o conteúdo, e nós temos a errada impressão que o acúmulo de informações é a mesma coisa que conhecimento, e não é, pessoal. Informação, para que essa informação seja transformada em conhecimento, nós precisamos aprimorar, refinar o modo como nós estudamos. E uma dessas formas é utilizando a prática distribuída, que é, em pequenas sessões de estudos, vocês praticarem o conteúdo estudado. Vou dar um exemplo. Hoje eu vou dar um exemplo, mais um tempo verbal, para que vocês tenham uma referência. Deixa-me pensar aqui. Future Perfect, vamos supor. Eu vou aprender o Future Perfect e o Future Continuous. Normalmente a gente aprende os dois em conjunto por serem muito parecidos, estarem próximos, né? Então, Future Perfect e Future Continuous. O que a maioria dos alunos acaba fazendo? Eles estudam o conteúdo, Future Perfect, Future Continuous, praticam os exercícios, assistem a aula, fazem as atividades e deixam aquele conteúdo para trás. Mais uma vez, aí está atrelado ao que eu falei anteriormente, da prática espaçada. Quando vocês fazem isso, fica um acúmulo. E vocês compreendem o conteúdo, mas não entendem. Vocês até entendem o conteúdo, mas não aprendem. Entender é uma coisa, aprender é outra. Para que nós sejamos capazes de aprender, nós precisamos aprimorar as técnicas de estudos. Nós precisamos refinar o modo como nós buscamos e aprendemos e temos aquisição de novos conhecimentos. Daí que entra a técnica da prática distribuída, que é a segunda técnica mais eficaz, que é, em pequenas sessões, vocês praticam formas variadas do mesmo conteúdo. Exemplo, eu vou escrever no Present Perfect Simple. Hoje, por exemplo, na sessão de hoje eu vou escrever exemplos. Na de amanhã, eu vou, ou na da semana que vem, aí vocês organizam o tempo, pode ser até utilizando a prática espaçada, então daqui a uma semana, eu vou trabalhar a estrutura. Então, eu vou criar exemplos com Future Perfect. By the end of this year, esse é um exemplo, estou trabalhando com exemplo. I'll have finished college, por exemplo. Então, sei lá, faço 5, 10 exemplos. Lembrando, pessoal, que esses exemplos precisam ser escritos de punho, não digitados, ok? Quando nós escrevemos, como diria o professor Peer, vai para o HD do computador. Quando nós digitamos, quando nós escrevemos, vai para o nosso HD. Nós precisamos colocar na nossa memória de longo prazo aquela informação. E vários estudos comprovam que várias áreas do nosso cérebro são ativadas quando nós realizamos o movimento da escrita. Por isso é extremamente importante que vocês façam no caderno. Parem com essa mania de ficar digitando. Vocês estão jogando a capacidade de aprendizagem de vocês no lixo. Tem vários estudos que comprovam isso. Pesquisem que vocês vão encontrar. Eu vou deixar, inclusive, na descrição para que vocês possam entender com base científica o que eu estou falando. Então, trabalhei aqui exemplos. Agora eu vou trabalhar a estrutura. O que é a estrutura? No outro dia, em uma outra sessão de estudos, não precisa ser acumulado. Eu vou trabalhar exemplos. Então, Future Perfect, o que eu faço aqui? Normalmente eu tenho uma sequência aqui de subject, sujeito, mais will, auxiliar will, mais o auxiliar have, mais o verbo em past participle. Perceberam? Essa aqui é a estrutura. Então, foi a segunda forma que eu utilizei. As keywords do Present Perfect, que são, por exemplo, by, until, etc. Ok? Então, pessoal,
Quando eu faço isso, eu utilizo a técnica da prática distribuída e, consequentemente, eu consigo reter melhor o conhecimento, porque nós tendemos a aprender melhor quando nós realizamos pequenas sessões de estudos. Se nós o fizermos antes de irmos para a cama, antes de dormir, é até melhor. Se não puder, não tem problema. O importante é estudar. Então, eu fiz os exemplos, fiz a estrutura, agora eu vou fazer o quê? Ditado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escutar frases. Em cursos que vocês realizam, tem esse tipo de atividade. Vou escutar e vou escrever. Vocês podem primeiro fazer no digital, escutar uma frase lá no exercício e completar, né? I'll be working tomorrow at this time, por exemplo. Aí vocês podem fazer dessa forma. Depois passarem para o caderno. Eu faço no digital, não tem problema, mas depois eu passo para o caderno. Sempre anotar no caderno, eu vou bater nessa tecla sempre, porque ela é importante. Então, pessoal, ó, na primeira vez aqui, o que eu fiz? Trabalhei exemplos, na segunda eu trabalhei estrutura, no terceiro exemplo eu trabalhei ditado. Eu usei a técnica da prática distribuída, ou seja, eu estudei um pouquinho de cada elemento que compõe aquele novo conhecimento, aquela nova informação que eu estou aprendendo, de modo que eu consiga retê-la de maneira mais efetiva. Então, a prática distribuída tem esta função e, consequentemente, faz com que aprendamos melhor. A primeira, pessoal, por incrível que pareça, e vocês vão se surpreender, testar-se. É isto mesmo. Vários estudos científicos já trouxeram várias evidências de que o testar-se constantemente, vou colocar essa informação a mais, faz com que nós aprendamos de modo mais efetivo, porque nós consolidamos melhor o nosso conhecimento. Nós nos testando, acabamos encontrando o porquê nós estamos errando e, consequentemente, nós vamos reforçando depois da reflexão sobre aquele erro, nós vamos reforçando para que nós não cometamos aquele erro novamente e, consequentemente, reforçamos, consolidamos aquela nova informação e a transformamos em conhecimento. Então, pessoal, testar-se constantemente. Estou aprendendo um novo tempo verbal, estou aprendendo um novo vocabulário, estou aprendendo a desenvolver a minha leitura ou a minha escrita. Pessoal, teste-se. Se vocês puderem, mandem atividades para o professor de vocês para ele corrigir. Façam exercícios constantemente e, mais do que acertar os exercícios, vocês refletirem sobre o porquê vocês erraram em determinada parte, voltar naquele conteúdo, fazer uma reflexão, reforçar com mais exemplos, com mais atividades, de modo que vocês possam testar-se novamente até que vocês consolidem aquela nova informação e a transformem em conhecimento. Então, pessoal, testar-se constantemente tem provado ser uma técnica muito eficaz de aprendizado, tanto de idiomas quanto aprendizado de um modo geral. Então, quanto mais vocês se testarem, vocês podem fazer simulados, vocês podem fazer, por exemplo, para o inglês, simulados do TOEFL, simulados dos exames da Cambridge, de modo que vocês consigam sempre refletir. O testar-se não é pela nota, não é pelo resultado, e sim pela capacidade de você estar sempre refletindo, corrigindo os erros e consolidando aqueles novos conhecimentos, de modo que vocês se tornem melhores aprendizes, ok? Então, o testar-se conhecimento tem um objetivo principal de consolidar o nosso aprendizado, de fazer com que ele se torne mais efetivo por meio da reflexão, por meio do testar-se constantemente, ok, pessoal? Para finalizar, vou colocar aqui uma citação do Bruce Lee, em inglês, obviamente, para forçar vocês sempre, né? Que learning is definitely not mere imitation, nor is it the ability to accumulate and regurgitate fixed knowledge. Learning is a constant process of discovery, a process without end. Então, o que ele quis dizer aqui? Que o aprendizado, a aprendizagem, definitivamente não é mera imitação, nem a habilidade de acumular e regurgitar conhecimentos já pré-estabelecidos, fixados, ou pré-estabelecidos, eu prefiro colocar dessa forma, faz mais sentido. O aprendizado é um processo constante de descoberta, é um processo sem fim, ok? It's a process without end. Então é extremamente importante, pessoal, que nós entendamos que acumular conhecimento de forma automática, não reflexiva, não é aprender, não tira a nossa capacidade de nos tornarmos mais inteligentes.
Agora, quando nós entendemos que o aprendizado é um processo de descoberta constante e sem fim, nós entendemos que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aplicamos a técnica, mais nós vamos entender que precisamos aprender, que precisamos nos renovar como aprendizes o tempo inteiro. Não existe um fim, é uma estrada que não tem fim. Enquanto nós estivermos vivos, seremos eternos aprendizes. E quanto mais nós aprendermos a aprimorar as nossas técnicas de estudos, mais nós seremos bem-sucedidos como aprendizes. Então, espero que esta aula, é uma aula mesmo, tenha sido efetiva, tenha sido de grande valia para vocês. E eu vou pedir para que vocês agora coloquem nos comentários o que vocês acharam da aula, compartilhem os conhecimentos de vocês, tragam outras técnicas que talvez, possivelmente, vocês conheçam. Vamos sempre compartilhar conhecimentos de modo que cresçamos juntos. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem este vídeo. Vou deixar aqui a descrição das técnicas, as técnicas aqui na descrição, de modo que vocês possam acessá-las, anotar todo o conteúdo e começar a colocar em prática, que é o mais importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bye, bye!